elevado a m multiplicado por a elevado a n. Como nós iremos resolver essa e outras propriedades da potenciação? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre as propriedades da potenciação. Temos a nossa primeira, que é a multiplicação de potências com bases iguais, porém os seus expoentes são diferentes. Por exemplo, a elevado a m multiplicado por a elevado a n. Nesta multiplicação, nós temos que repetir a base em comum, neste caso a letra A, que uma observação estará representando as letras A e B, números reais, que podem ser racionais, irracionais, inteiros ou naturais, e os expoentes, que serão representados pelas letras M e N, estarão representando números racionais, que podem ser os inteiros, negativos e positivos, incluindo os naturais, que podem ser representados em forma de fração. Nesta propriedade, como já sabemos, repetimos a base em comum, a letra A, neste caso, e os expoentes nós iremos somá-los, ou seja, temos A elevado a m, o primeiro expoente, mais n, o segundo expoente. Entretanto, na letra B, nós temos a operação inversa da multiplicação, a divisão. A elevado a m dividido por A elevado a n. Como nós temos a operação inversa com as nossas potências, com os expoentes nós também iremos utilizar a operação inversa da adição, ou seja, a subtração. Repetimos novamente a nossa base, que é a letra A, porém, iremos subtrair os expoentes. Fazemos A elevado a m menos n. Uma observação importante é que, nestes casos da divisão de potências com bases iguais, a nossa base, que está sendo representada pela letra A, tem que ser diferente de zero. Letra C. Entre parênteses, A multiplicado por B elevado a m. Aqui temos o expoente elevado a uma multiplicação que está entre parênteses. Nestes casos, nós iremos elevar cada fator a esse expoente. Portanto, teremos o primeiro fator, A elevado a m, repetimos o sinal na multiplicação e elevamos o segundo fator a m, ou seja, B elevado a m, e o sinal de multiplicação permanecerá. Letra D. A elevado a menos m ou m negativo. Também já temos uma aula aqui do canal falando sobre potências com expoentes negativos, porém, em que as bases são números racionais. Aqui, a nossa base pode ser qualquer número existente, um número real. Quando temos uma potência em que o expoente é negativo, nós iremos inverter esta representação, que é um número inteiro, racional, irracional, ou seja, real, para a representação decimal, em forma de fração. Se antes este número A, que é a nossa base da potência, poderia ser escrito, representado como A sobre 1, quando invertemos, o 1, que era denominador, se transforma em numerador, e o A, que antes era numerador, se transforma em denominador. E o nosso expoente negativo, ele permanecerá com seu sinal? Não. Aí é que vem a nossa regra muito importante. O expoente, que antes era menos m, ou m negativo, nós temos também que inverter o seu sinal. Se ele era negativo, se transforma em positivo. Aqui nós não escrevemos 1 elevado a m, pois todo número que nós elevamos o número 1, 1 elevado a 1, 1 elevado a 10, ou também 1 elevado a m, será sempre igual a 1. E o nosso denominador, que agora é a nossa antiga base, a letra A, nós elevamos a m, porém, não necessitamos de escrever o sinal de positivo. Logo, na base, que antes era A, nós transformamos ela no denominador da nossa nova fração, e o numerador será o número 1, e invertemos o sinal, escrevemos o sinal simétrico oposto de menos, que é mais, e apenas repetimos o expoente, sendo A, que é o nosso denominador e divisor da fração da divisão,
que é representada por essa fração, terá que ser diferente de zero, como no caso da letra B. Letra E é a nossa propriedade, que também já aprendemos que todo número, agora real, elevado a zero, será sempre igual a 1. Letra F. A elevado a m, entre parênteses, elevado a n. Aqui é a propriedade potência de uma potência. Temos uma potência, a elevado a m, e ela elevado a n. Neste caso, temos que repetir a base, que é a letra A, e multiplicamos o expoente que está dentro dos parênteses, m, pelo expoente que está fora dos parênteses, n. Ou seja, repetimos e multiplicamos os expoentes, a elevado a m multiplicado por n. E, por fim, a última propriedade da potenciação, a nossa letra G. Raiz m de a elevado a n. Aqui temos uma representação radical em forma de raiz de m, neste caso, que também poderia ser raiz quadrada, raiz cúbica, entre outras. Aqui não iremos resolver, como em outras questões, a raiz, e sim iremos transformar a representação radical em uma representação de potência com expoente fracionário. Aqui a nossa base será o número que está dentro do radical, que é o desenho que representa a raiz de m, ou seja, repetimos a letra A e utilizamos os expoentes para transformá-los em uma fração. O expoente, que antes era da letra A, n, se transforma no denominador, e o expoente que estava no índice representa qual será a nossa raiz, temos que transformar no numerador, ou seja, o expoente que está fora do radical é o numerador e o expoente que está dentro do radical, o denominador. Por isso, temos que raiz de m de a elevado a n é igual a elevado a m dividido por n, ou m sobre n. Agora que aprendemos e observamos como iremos resolver todas essas propriedades da potenciação, iremos desenvolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Agora iremos resolver a nossa primeira parte da atividade prática, em que cada questão representará uma das 4 propriedades da potenciação, fora a formação radical e potência com expoente fracionário. Primeira questão. A elevado ao quadrado multiplicado por A elevado à sétima potência. Aqui iremos utilizar a propriedade da multiplicação de potências com bases iguais. Aqui a nossa base em comum é a letra A, que nós iremos repeti-la. E quando nós temos a multiplicação entre essas potências de base igual, nós somamos os expoentes, ou seja, 2 mais 7. Repetimos novamente a base. E, por fim, apenas resolvemos a soma dos expoentes. 2 mais 7 igual a 9. Logo, o resultado da multiplicação a elevado ao quadrado multiplicado por a elevado à sétima potência é igual a elevado à nona potência. Segunda questão, agora com a operação inversa da multiplicação, a divisão. A elevado à quinta potência dividido por a elevado a menos 2, ou 2 negativo. Nós repetimos a base em comum, a letra A, e subtraímos, fazemos a operação inversa da adição, os expoentes. 5 menos. Como nós temos o expoente negativo, menos 2, temos que escrevê-lo entre parênteses, para conseguirmos fazer a regra de sinais com o sinal de menos, que é da subtração. Repetimos novamente a base. Repetimos o número 5, que é o expoente, e fazemos a regra de sinais. Menos multiplicado com menos igual a mais,
e repetimos o número 2. Copiamos novamente a base e, por fim, apenas fazemos a operação de adição com os expoentes. 5 mais 2 igual a 7. Então, o resultado da divisão a elevado à quinta potência dividido por a elevado a menos 2 é igual a elevado à sétima potência. Terceira questão. Entre parênteses, m multiplicado por a elevado ao quadrado. Aqui nós temos uma potência em relação a uma multiplicação que está entre parênteses. Nós temos que elevar cada fator desta multiplicação ao expoente que está fora dos parênteses, ou seja, m elevado ao quadrado. Repetimos o sinal de multiplicação, multiplicado, por a elevado ao quadrado. E nós podemos escrever essa multiplicação, porém sem utilizar o sinal de vezes. Logo, podemos transformar esta multiplicação em apenas m elevado ao quadrado a elevado ao quadrado. Portanto, o resultado da multiplicação m multiplicado por a, entre parênteses, elevado ao quadrado, é igual a m elevado ao quadrado a elevado ao quadrado. E, por fim, a nossa quarta e última propriedade. Entre parênteses, a elevado ao quadrado elevado à sexta potência. Aqui, iremos utilizar a propriedade da potenciação, potência de uma potência, pois, dentro dos parênteses, temos uma potência, a elevado ao quadrado, e fora dos parênteses temos outra potência, desta vez com expoente 6. Para resolvê-la, temos que repetir a base, a letra a, e multiplicar tanto o expoente que está dentro dos parênteses pelo expoente que está fora dos parênteses. Portanto, teremos 2 multiplicado por 6. Copiamos a letra a e resolvemos a multiplicação. 2 multiplicado por 6 igual a 12. Por isso, o resultado da potência de uma potência, entre parênteses, a elevado ao quadrado elevado à sexta potência, é a elevado à 12ª potência. Agora, iremos resolver a nossa segunda parte do exercício da atividade prática, em que temos que substituir a representação radical de uma raiz para a potência com expoente fracionário. Primeira questão. Raiz quinta de a elevado ao cubo. Nós repetimos a base que está dentro do radical. E agora temos que transformar os dois expoentes, tanto o 3, que acompanhava a letra a, que é a nossa atual base da potência, quanto o 5, que agora é o índice, em uma fração. Qual será o numerador? O numerador será o número que antes acompanhava a letra a, o número 3, e o denominador será o número que estava no índice, o número 5. Portanto, temos que a transformação da representação radical de raiz quinta de a elevado ao cubo para a potência com expoente fracionário será a elevado a 3/5. Segunda questão. Agora, o número que está dentro do radical, que será a nossa base, é o número 8, e não a letra a, que apenas representa um número real. Temos a raiz cúbica de 8 elevado a 5. Nós repetimos o número 8, que será a base da potência, e transformamos os expoentes em uma fração. O número 5 será o numerador, e o número 3, que antes estava no índice, se transformará no denominador. Portanto, temos que, transformando da representação radical
raiz quadrada de 8 elevado à quinta potência para a potência com expoente fracionário, temos 8 elevado a 5 terços. Terceira questão. Raiz cúbica de m. Aqui nós repetimos a base, que é a letra m, porém, qual será o nosso numerador? Ou seja, qual o número que acompanha a letra m dentro do radical? Como já sabemos, todos os números que não apresentam um expoente, podem ser escritos elevado a 1. Por isso, na nossa fração que representará o expoente da letra m, nessa questão, o numerador, ou seja, o antigo expoente da letra m, será o número 1. E o nosso denominador, o número que antes estava no índice, será o número 3. Portanto, a raiz cúbica de m elevado a 1, ou apenas m, em forma de potência com expoente fracionário, será o mesmo que m elevado a 1 terço. E a nossa quarta e última questão. A raiz quadrada de a, pois aqui convencionou-se em não escrever o número 2 no índice, porém, sempre quando ele não está escrito, temos a raiz quadrada. Repetimos a base. E como vimos na nossa terceira questão, quando a letra A não apresenta um expoente, temos o número 1, por isso, o numerador da fração que representará o expoente será o número 1. E aqui, como também convencionou-se em não escrever o número 2, temos o denominador 2 desta fração. Logo, a representação na forma de potência com expoente fracionário da raiz quadrada de a é a elevado a 1 meio. E agora iremos resolver a nossa terceira parte da atividade prática, em que temos que transformar fazendo o inverso da representação de potência com expoente fracionário para a representação radical. Temos a primeira questão, a elevado a 7 quartos ou 7 sobre 4. Nós escrevemos a nossa base, a letra A, dentro do radical. E o número que antes era o denominador, o número 4, se transformará no índice desta raiz. E o número que antes era o numerador irá acompanhar a letra A dentro do radical. Portanto, a representação radical de A elevado a 7 quartos é a raiz quarta de A elevado à sétima potência. Segunda questão. Agora, novamente, a nossa base será um número real. 5 elevado a 2 terços. Escrevemos, como na primeira questão, o número 5 dentro do radical. O numerador irá acompanhar o número 5 dentro do radical. E o número 3 será o nosso índice. Logo, a transformação da representação radical, nesse caso, da representação de potência com expoente fracionário para a representação radical, que antes era 5 elevado a 2 sobre 3, ou também 2 terços, para a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Terceira questão. A elevado a 1 meio ou 1 sobre 2. Escrevemos a letra A dentro do radical. Porém, aqui se nós observarmos, no índice escreveríamos o número 2 e o número 1 iria acompanhar a letra A. Porém, como na regra da radiciação convencionou-se não escrever o número 2 representando a raiz quadrada, não iremos escrevê-lo no índice. Porém, o número 1 nós iremos representá-lo para depois escrevermos as duas formas que podem ser a resposta dessa questão.
raiz quadrada, sem o número 2, de a elevado a 1, ou também apenas a raiz quadrada de a, sem escrever o expoente 1, acompanhando o nosso radicando, que é a letra A. Portanto, a representação radical de a elevado a 1 meio é a raiz quadrada de a, relembrando, sem escrever o número 2 no índice. E por fim, a nossa quarta e última questão. A elevado a 3 meios. Escrevemos o nosso radicando, a letra A. E após passarmos a nossa antiga base para dentro do radical, na representação radical, nós iremos escrever o número 3, acompanhando a letra A, sendo o expoente da nossa antiga base, e como o número 2 seria o nosso índice, transformando em uma raiz quadrada, não iremos escrevê-lo, como na nossa terceira questão. Por isso, a representação radical de a elevado a 3 meios é a raiz quadrada de a elevado ao cubo. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula falando sobre as propriedades da potenciação. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Antes de terminarmos o nosso vídeo de hoje, eu e minhas amigas gostaríamos de dar os parabéns para a nossa querida amiga Camille. Queremos te desejar muita felicidade, que você continue sendo essa menina incrível, estudiosa e muito alegre, e que também Deus te abençoe com muitos e muitos anos de vida, e que sigamos e permaneçamos no caminho de Deus juntas. Portanto, o nosso feliz aniversário para você, Camille. Um beijo e um abraço.